Ação. É presidente ou é presidenta? Presidenta. A gente estava na discussão. Pronto. Era. Vamos respeitar, né? Ei, separa o meu que eu vou botar por último. Bom dia. Bom dia aos meus colegas vereadores, à minha colega vereadora Aline, a todos no plenário, da qual eu já peço silêncio para que a gente dê início aos trabalhos legislativos. Como todos sabem, o nosso presidente Valber hoje está participando da pré-conferência no Amanari e hoje eu estou presidindo. Eu vou começar só fazendo menção a algo, vou quebrar aqui o protocolo, a Terezinha vai já me dar uma cutucada. Mas eu queria lembrá-los que no dia 24 de fevereiro, nós completamos 91 anos de conquista do voto feminino. E por mais que eu acredito que faz muito tempo que uma mulher não presida, a sessão dessa casa, de como também faz muito tempo que uma mulher não ocupa a primeira vice-presidência dessa casa, como também foi a primeira vez que uma mulher ocupou a liderança de governo, me parece que a história é um pouco injusta, mesmo que eu fique feliz diante dessas situações. Mas quem me conhece sabe que eu não sou ligada a cargos, eu nem pretendia ser vereadora, mas a Marina que senta nessa cadeira dia de terça e quinta é a Marina que representa as mulheres que não chegaram até aqui. Porque mesmo que as mulheres representem 53% da população brasileira, nós representamos apenas 15% nessas situações de poder. E quando nós conseguimos chegar aqui, nós ainda não conseguimos chegar nas mesas de negociação, que são nas mesas diretoras, nas comissões importantes. Então, a minha fala hoje é de agradecimento, porque eu me sinto muito grata por dividir esse mandato com vocês, porque eu sei que a admiração e o respeito são mútuos nessa casa, mesmo nós sendo ainda a minoria por enquanto. Então, eu sou grata por presidir, ter o respeito de vocês, mesmo que isso não resplandeça para o resto, infelizmente, da nossa realidade em nossos outros municípios e estado. E eu espero que nós sejamos o começo da mudança. E é isso, gente. Invocamos a proteção de Deus para que os trabalhos se desenvolvam em um clima de paz e harmonia. Convido o primeiro secretário da mesa, o vereador Hugo Filho, para proceder à chamada dos senhores vereadores. Bom dia a todos, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, da galeria, telespectadores. Chamados vereadores: Afonso Cordeiro Torquato Neto, Antônia Marina Lima Paula, Antônio Laeste Sampaio, Diego Anderson Mendes de Castro, Emanuel Mendes Soares, Francisco Clécio Feitosa Freitas, Francisco Elisane Ubelino Ribeiro, Francisco Hugo de Alencar Filho, Francisco José Almeida Castro, Francisco Mardoni de Melo Ximenes, João Alves do Nascimento, João Damasceno Fontinelli Neto, José Cordeiro de Abreu Júnior, José Valber Menezes dos Santos, José Wagner Ferreira Farias, Cássio Selmo de Oliveira, Maria Aline Lima da Silva, Raimundo Maciel de Freitas Lima e Ribamar Félix da Silva. Secretário, existe quórum? Sim. Existindo quórum regimental, dá para aberta a presente sessão, colocando a ata da última sessão em votação. E agora? Coloco a última ata em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Aí eu...
Pronto. Autorizar o senhor secretário a dar a leitura das matérias existentes no expediente. Moção 016 de Francisco Mardon de Melo Ximenes. Moção de parabéns ao servidor público Antônio Augusto Fernandes Coelho pela passagem do seu aniversário natalino ocorrido no dia 23 de fevereiro. Francisco Mardon de Melo Ximenes. Moção 017 do vereador Francisco Mardônio Melo Ximenes. Moção de parabéns ao doutor Luca Asfar Rocha Lima pelos revelantes serviços prestados à frente da presidência da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará. Francisco Mardônio de Melo Ximenes. Requerimento 016 de Francisco Mardônio de Melo Ximenes. Voto de profundo pesar pelo falecimento da servidora da Prefeitura Municipal de Maranguape, da senhora Adriana Torquato, ocorrido no dia 24 de fevereiro, dando ciência por meio deste à família enlutada. Gostaria de subscrever, Mardônio. Mardônio. Subscrever, Mardônio. Vereador Mardônio, por gentileza, gostaria de subscrever também a sua moção. Indicação 096 do vereador Emanuel Mendes Soares Dandan, indica ao Poder Executivo a reforma da Unidade Básica de Saúde Maria Francimar de Araújo, situado na Avenida Doutor Estênio Gomes, bairro Aldeoma, bem como seja instalada a placa de identificação dessa unidade. Emanuel Mendes Soares Dandan. Indicação 090 do Raimundo Maciel de Freitas Filho, indica ao Poder Executivo a pavimentação em pedra tosca, posteriormente pavimentação asfáltica, saneamento básico para a rua José Paulo Freitas, situado no distrito da Lagoa do Juvenal. Raimundo Maciel de Freitas Filho. Indicação 091 do Raimundo Maciel de Freitas Filho, indica ao Poder Executivo a reforma da Unidade Básica de Saúde José Ari Guedes da Nóbrega, situado na localidade do Rato de Cima, distrito de Manuel Guedes. Senhor secretário, por gentileza, só registrar meu tempo de 10 minutos, por favor. Indicação Raimundo Maciel de Freitas Filho, indica ao Poder Executivo providenciar a extensão de iluminação pública das ruas Jerusalém Agrovila, distrito de Manuel Guedes. Vale destacar que são mais de 160 metros sem iluminação. Vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho. Indicação 087 do vereador José Cordeiro de Abreu Júnior da Topic, indica ao Poder Executivo a intervenção do início da rua Benedito Assunção com um projeto que visa a acessibilidade dessa via, tendo em vista a dificuldade que os moradores estão enfrentando para ter acesso a CE 065, bairro Novo Maranguape 2. Indicação 088, José Cordeiro de Abreu Júnior, junto da Topic, indica ao Poder Executivo a construção de um novo canal para o esgoto na rua Benedito Assunção, para melhor passagem da água durante o período chuvoso. Indicação 089, José Cordeiro de Abreu Júnior, junto da Topic, indica ao Poder Executivo saneamento básico para a rua Pastor Sebastião Braga Paz, situada no bairro Novo Maranguape 2, ao lado da UPA. Acabou. Indicação
081, Ribamar Félix da Silva. Indica ao Poder Executivo que seja realizada uma vistoria na creche Manuel Severo Barbosa, situado no bairro Guabiraba, bem como seja construído o muro dessa instituição, que se encontra caído. Ribamar Félix da Silva. Moção 018, de Francisco de Alencar Filho, que consta nos anais dessa casa, moção de parabéns ao senhor Mossolaí Araújo de Oliveira, pela passagem do seu aniversário natalino ocorrido no dia 25 deste vereador Hugo Filho. Moção 019, Francisco de Alencar Filho, moção de parabéns à senhora Gorete Cavalcante pela passagem do seu aniversário natalino ocorrido no dia 25 deste. Moção 020, Francisco de Alencar Filho, moção de parabéns ao médico Enzo Alencar pela passagem do seu aniversário natalino ocorrido no dia 26 de fevereiro. Moção 074, vereador Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo e a ordem ao setor competente providenciar a instalação de sinalização adequada para os redutores de velocidades na rua do Vilares da Serra, ProUB, assim como seja providenciada a instalação de redutores em novos pontos supercitados no bairro. Indicação 079. Francisco. Subscrever essa anterior que você... É sua essa anterior? Essa anterior é sua? Pede só para subscrever. Tudo bem, amigo. Indicação 079. Vereador Francisco de Alencar indica ao Poder Executivo a recuperação da ponte que liga os bairros ProUB ao Mororó, com a construção de passagem para pedestre. Indicação 080, Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder Executivo o competente providenciar a retirada de tanchones da rua Francisco Lopes de Amorim e Rua do Açude no bairro de Outra Banda, para adequar a instalação de ondulações transversais, lombada física, cumprindo a determinação da resolução de número 0600, de 24 de maio de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito. Indicação 082. Indica ao chefe do Poder Executivo a construção de uma sala de aula na Escola Monsenhor Mauro Ebert, situado no Parque Iracema. Vereador Hugo, essa sua indicação eu acho que eu já tinha feito, da Monsenhor Mauro. Eu gostaria da gente analisar essa indicação aí. Tá bom? Indicação 083, Francisco de Alencar Filho, indica ao Poder do Chefe Executivo a construção de 2 salas de aula e banheiro na escola Ilso Basto Rodrigues, situado no Novo Maranguape 2. Essa daí também eu fiz, é minha? Mas você pediu reforma ou construção? Construção. Tá bom. Cadê a Cris? Vereador Francisco de Alencar, indicação 084, a construção de uma sala de aula na Escola Alvo Cama, situada na localidade de Boa Vista dos Valentins. Indicação 085, Francisco de Alencar, indica ao Poder do Chefe Executivo a construção de uma sala de aula na Escola Nilo Pinheiro Campelo, situado no bairro Novo Parque Iracema. Indicação 086, de Francisco de Alencar Filho, indica a construção de uma sala de aula na Escola Miguel Vieira Rocha, situada na localidade Boa Vista dos Vieira. Bota só 2 pontozinhos naquele falou. As 2 indicações eu já tinha feito, só para a gente poder ver. Depois aí, a gente confronta, viu? Tá bom. Ofício número 002,
2023. A Câmara Municipal de Maranguape, documento de receita e despesa do IPM, com balancetes do referente ao mês de janeiro de 2023. Lúcio Gonçalves Feitosa. Dando entrada um projeto de lei 010/2023, de 15 de fevereiro de 2023, autorização para abertura de crédito especial na importância de R$ 404 mil, adicional ao orçamento municipal para o exercício financeiro de 2023, do Poder Executivo. Já falou. Todos os requerimentos, votos de pesar, indicações e moções são deferidos pela essa presidência. Projeto de lei número 010 de 2023 do Executivo, encaminhamos para as comissões para a próxima sessão. Presidente, os 2 requerimentos foram tirados da pauta aí? Pronto, aí as indicações tem que... Pronto, vai olhar para a gente, para retirar. Para se ficar igual, se conflitar com o do Júnior, aí fica indeferido, né? Vereador Hugo, existe alguém inscrito no expediente? O vereador Wagner Farias. Senhores, bom dia. Bom dia, senhoras também. Antes de iniciar, gostaria aqui de agradecer a presença do meu amigo Davi Andrade, procurador do município de Aquiraz, ex-assessor do presidente do Tribunal de Contas do Estado, né? O cara é mestre em contas públicas. E aí, hoje, o que me veio trazer hoje aqui, na verdade, foi um requerimento que eu acabei de protocolar no IPMM a respeito de algumas informações, né? Que eu estou pedindo lá, informações documentais, não informações de boca, mas documentais, sobre essa saúde financeira do IPM, né? Alguns conselheiros têm buscado o IPM nesse momento, tentado até reuniões mesmo, e não tem tido êxito, né? Eu acho que o IPM parece estar com alguns meses que não está tendo as reuniões regulares, e a gente vem querer saber o porquê também nesse momento, né? Segundo um dos conselheiros, procurou o Dr. Quilme, justamente procurando essas informações sobre a saúde do IPM, sobre essa saúde financeira, porque já tem rumores que o IPM praticamente só sobrevive até 2027. Isso eu estou passando para vocês, mas não sei ainda se é verdade ou não, tá certo? Mas assim, a gente está pedindo todas as informações, além da regularidade, ver também essa questão desses investimentos que é feito no IPM, né? Pego praticamente o dinheiro que está no IPM. Isso, a legislação até aprova também essa atitude. Pega esses valores do IPM, jogam para um investimento, e aí nós não sabemos se esse investimento está sendo positivo ou negativo, se está tendo retorno financeiro ou não. Mas assim, eu vou estar protocolando também um requerimento hoje aqui na Câmara, provavelmente vai ser votado na quinta-feira,
né? E assim, peço sim o apoio de vocês, peço o apoio de todos, principalmente aqueles que dizem representar os servidores públicos do município, porque a gente sabe que tem muita gente que está preocupado nesse momento, né, com os prestes a se aposentar, não sabe se vai conseguir se aposentar, outros que estão aposentados não sabem até quando vão conseguir receber, certo? Essa é a minha preocupação nesse momento e peço o apoio de todos vocês aí para esse requerimento que vai ser votado na quinta-feira. Obrigado. Eu só podia dar uma parte, por gentileza? Sim, sim. Bem, então, Vossa Excelência até se antecipa aí a uma pauta que a gente estava programando em trazer para casa, e já posso lhe afirmar que conta com o apoio desse vereador no sentido de que das suas proposituras, certo? Até porque a gente precisa dar o máximo de transparência a essas questões do IPMM. Exato. Nós tivemos aqui, Vossa Excelência ainda não estava na casa, mas no interstício de, salvo engano, Natal de 2021 até o Réveillon de 2000, daquele mesmo ano, sim, nós recebemos umas pautas aqui na casa, e uma delas tratava sobre uma suposta dívida do Instituto de Previdência Municipal, em que foi apresentado um projeto de parcelamento, foi aprovado em 240 meses, e a alegação que se deu para que aquilo fosse feito era exatamente a famigerada reforma da Previdência Municipal, à luz, segundo o que foi colocado, certo, da reforma da Previdência Nacional. E nós, naquele momento, tivemos ali um debate acalorado, um embate aqui, digamos, de argumentos e contra-argumentos. O fato é que foi aprovado e o que foi colocado, a justificativa era a salvação, digamos, a melhoria das contas do IPMM. Mas a gente tem notícias e muitas dúvidas sobre essa saúde financeira, porque os cálculos atuariais, de fato, não nos dizem isso. E a gente precisava apenas da transparência, certo? Que aquele instituto apresentasse aos servidores, para que nós tivéssemos segurança de que, dado as contribuições de 25, 30 ou mais anos que o contribuinte faz, se tem a garantia de aposentadoria, certo? Haja vista que Vossa Excelência trouxe aí um dado que é preocupante. Esse dado já veio naquele momento, em que o IPM só tinha saúde financeira até o ano de 2027. Então isso já foi debatido? Já foi discutido, mas com o parcelamento da dívida suposta, que só posteriormente a gente pôde entender que dívida era essa, é que se tem aí, digamos, a possibilidade de equilibrar essas contas. Mas nós não temos as garantias se o que foi aprovado naquele momento, aumento de alíquota de contribuição patronal ou coisa do tipo, se a gente tem ainda um intervalo maior, ou se em 2027 a gente vai estar em insuficiência financeira no IPM. Então esse seu requerimento, acredito eu, que é para que esses esclarecimentos possam ser dados, certo? Eu já ia fazer, mas como Vossa Excelência fez, vamos dar apoio ao seu requerimento para que esse debate volte para cá com transparência e com tranquilidade para o servidor público. Exatamente, uma das coisas que a gente tem que identificar é a origem realmente dessa dívida, né? A origem dessa dívida. A gente tem que verificar também quem é os culpados dessa dívida, entendeu? Vereador, se você pudesse dar parte também, sim. Só um instante, vereador. Diz que é uma dívida gigantesca, né? Diz que em 2013 pararam, aliás, 2016, 2017, pararam de pagar um parcelamento que tinha, gerou-se uma dívida gigante. E realmente a gente sabe que essa dívida, ela toma uma proporção que fica, parece cartão de crédito, né? Fica um negócio quase que infinito. Aí, vereador. Vereador, só para dizer que você tem meu total apoio, tá certo, nesse requerimento, e o servidor público também, estou aqui para solidar e dizer que também tem meu apoio, tá ok? E assim, gente, eu já fiz um requerimento diretamente ao superintendente, certo? De acordo com as nossas garantias constitucionais, diretamente ao presidente do IPM, vou trazer para cá, até para que a gente possa fortalecer, caso essa casa não aprove, mas o requerimento já está feito lá, e posteriormente também eles não atendem o nosso requerimento, a gente possa judicializar. Obrigado a todos vocês. A presidência registra as palavras do vereador Wagner. Quem é o próximo vereador inscrito?
Elisânio Belino. Bom dia a todos os senhores presentes. Bom dia, senhora presidenta, hoje em exercício da casa, vereadora Marina. Queria aqui fazer uma alusão ao seu discurso inicial, certo? Nós tivemos uma data muito importante nessa semana, que se completou 91 anos, certo, do voto feminino no Brasil. Isso é uma conquista importantíssima para a nossa sociedade, não só do ponto de vista de autoafirmação do gênero feminino, mas também como ação de igualdade de direitos, certo? Dentro de uma sociedade que ainda é tão excludente. Queria saudar aqui a plateia, certo? As pessoas que acompanham hoje essa sessão, em nome aqui dos suplentes de vereadores, meu amigo Admir, meu amigo Joel, Rafael, que está aí presente. Sintam-se todos abraçados. Pessoal, a pauta que me traz aqui é algo que também vai ao encontro do que o vereador Wagner Farias trouxe agora há pouco, tratando sobre a questão do IPM, e para quem é servidor público municipal concursado, tratar sobre IPM sempre é algo de muita importância, porque é o futuro da contribuição de uma vida inteira de trabalho que os servidores fazem para garantir as suas aposentadorias. Mas vamos deixar esse discurso por o momento oportuno, haja vista que a casa vai ser provocada para que esse assunto volte à pauta. O ponto que eu trago aqui hoje é o seguinte, uma reflexão que eu trago também como servidor e profissional do magistério. Alguns dias atrás, algumas sessões atrás, nós aprovamos aqui o plano, aliás, o piso municipal para a categoria do magistério, que vai em consonância com o plano nacional de 14,95, atendendo, certo, ao que foi estipulado pelo MEC, também atendendo à lei do piso nacional. Tranquilo, isso aí não tem problema algum. Mas quando a gente vai ver, um pouco lá atrás, nos anexos dessa mesma lei, a gente vê a distinção dos cargos, certo? Por funções e classes. E para os senhores que não são muito afeitos à carreira do magistério, nós temos a divisão por classes e, consequentemente, por níveis. A classe 1, nível 1, certo? São os professores que estão na rede municipal e que não têm ainda a formação exigida por lei para lecionar, como a Lei de Diretrizes e Bases do Nacional exige, que é a qualificação de graduação, certo? Para lecionar tem que ser graduado. São professores que já se formaram no antigo quarto normal, no antigo pedagógico, que hoje, creio eu, que é uma tendência muito pequena. A maioria deles, acredito que estejam já aposentados. O que tem prevalência nos quadros do município hoje são as classes de graduados e de especialistas, que são os pós-graduados. Nesse mesmo quadro, a gente não vê um estímulo, digamos assim, do ponto de vista financeiro, para que os nossos professores possam avançar nas suas formações profissionais, nas suas formações acadêmicas, para um nível de mestrado, um nível de doutorado, em função até porque financeiramente esse mesmo quadro não dá essa motivação. E aí, a reflexão que eu trago aqui é que o planejamento, os resultados das escolas, os resultados de sala de aula, anos após anos, eles são deveras cobrados, não só por quem está ali no planejamento da execução do plano educacional, como também por todos aqueles que têm seus filhos nas escolas. O objetivo da escola, ao final de cada ano, é dar conta do processo educacional, do processo de instrução que o currículo escolar pede. Mas, muitas vezes, a gente não faz a reflexão adequada de que a qualidade nesse processo de ensino passa muito pela execução e pelas mãos de quem tem, digamos assim, a responsabilidade e o compromisso diariamente de estar com aquelas crianças fazendo aquele projeto acontecer. No caso, os nossos professores.
Enfim, esse pequeno historiado que eu fiz aqui foi para chegar no seguinte ponto. Nós não podemos e não devemos relaxar do ponto de vista de fala e cobrar que precisamos de um plano um plano que atenda as questões profissionais e valorização dos nossos professores, sem com que possamos oferecer a eles tais condições. Certo? Nós temos aqui mais um professor, que é o professor João Alves, está aqui na sala, certo? Temos aqui também um outro servidor, que é o vereador Hugo. Por sinal, no ano de 2021, salvo engano, eu apresentei aqui uma indicação nessa linha. O vereador Hugo apresentou uma outra indicação, falando das demais categorias, foi assim, para que o município pudesse rever esses planos de cargos e salários dessas categorias, de modo que atendesse aos anseios profissionais daqueles que lá estão lotados nas salas de aula. Para vocês terem uma ideia, eu vou só trazer aqui um dado. Um professor graduado, certo? Professor de ensino médio, aqui no nosso Maranguape, recebe o piso, tudo bem. Mas a diferença entre uma classe e outra, certo? Ela é mínima. Ela é muito pouco, vereador. Não tem como a gente garantir ali e dizer que o nosso plano de cargos dá o devido atendimento financeiro, certo? Aos nossos professores. Nós precisamos incentivar os nossos professores a se informarem. O poder público precisa favorecer isso, certo? Se nós formos pegar, vereador Afonso, o recurso, os montantes de recursos que todos os anos são votados nessa casa, através da lei do orçamento do município, e com a elevação da taxa de recursos que vem via Fundeb, que é o sistema contábil que dá conta disso, não tem um ano que a gente recebeu a menor recursos nos últimos 10 anos, digamos assim, do governo federal. Significa dizer que os recursos para a educação no município, anos após ano, e aqui não sou eu que estou atestando, quem diz isso é a lei do orçamento anual, eles são crescentes. Eles vêm crescendo. Chega a anos de quase que nós temos mais de 50% de avanço nesses recursos de um ano a outro. É só vossas excelências pesquisarem e observarem lá o que está na lei. Certo? E quando a gente vai para o final do ano para ver o que foi estimativo e o que foi consolidado, o consolidado se comprova. Então há recursos suficientes, há como se fazer esse planejamento de incentivar os professores a em busca de aperfeiçoamento profissional. O que precisa é fazer de fato. Eu participo de uma comissão no Conselho Municipal de Educação, juntamente com a vereadora Marina, representando essa casa, e lá já foi discutido esses pontos. Mas eu não posso dizer que a celeridade para essa questão, que essa questão exige, acontece. Não acontece. Há uma morosidade, acho que a última reunião que se teve está com mais de 6 meses. Então não tem como a gente, a passos de tartaruga, passar uma mensagem para a nossa categoria do magistério de que há um planejamento de fato que atenda às suas questões, principalmente de formação. Infelizmente, nesse momento, nós temos que dizer isso. O município precisa se debruçar sobre esse assunto. É legítimo que o recurso da educação seja aplicado na formação dos professores, certo? E que isso seja uma pauta que venha já através do Conselho de Educação, ou então da Secretaria de Educação, que seja algo mais efervescente no discurso do dia a dia. Porque, infelizmente, a gente não está vendo, certo? Não está vendo isso acontecer, os recursos estão sendo ampliados anos após ano, e o investimento na formação do professor, infelizmente, não é aquilo que se espera. Não só do ponto de vista de remuneração, mas também do ponto de vista de proporcionar meios para que esse professor possa se qualificar e dar o retorno da qualidade de aula necessária dentro da sala de aula. Porque quem vai ganhar com isso são os nossos alunos. Eram essas as minhas falas. Obrigado, presidente. A casa registra as palavras do vereador Elisânio. Tem mais alguém inscrito?
Encerro o expediente. Dá início à ordem do dia. Para a segunda votação, né? Pronto. Colocamos em segunda votação o projeto de lei número 006 de 2023, que denomina de Antônio Marcel de Souza a rua sem denominação oficial situada no bairro Altos de Itapebuçu, no distrito de Itapebuçu, e adota outras providências. Do vereador Raimundo Maciel de Freitas Filho. Para a segunda votação, com discussão. Não tendo quem queira discutir, em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado. Vai para a terceira votação, sem discussão, para a próxima. Pronto? Nada havendo mais a tratar, dá por encerrada a presente sessão, determinando a próxima para o dia 2 de março do ano em curso, próxima quinta-feira, a partir das 9h30, no mesmo local. Obrigada. Júnior, as duas indicações ficam indeferidas, certo? Foram achadas pela casa.